Uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você chega no Canadá é abrir uma conta bancária. Neste momento, provavelmente nasce sua primeira grande decisão em solo canadense, na escolha de qual será o melhor banco para abrir uma conta para um recém-chegado. Se você quer conhecer quais são os bancos do Canadá e quais são os bancos que você consegue abrir uma conta sem cobrança de mensalidade, então fique aqui, pois é esse o assunto de hoje. Bem-vindos ao canal Clube do Investidor Canadá. Meu nome é Leandro Cato e aqui nós falamos sobre investimentos, economia e finanças. E se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse vídeo para a gente levar informações financeiras para todas as pessoas que têm interesse em morar no Canadá. Pode ser difícil para um recém-chegado entender os serviços financeiros em um sistema bancário totalmente novo. Não só os procedimentos podem ser diferentes, como também as informações podem ser difíceis de se encontrar. E um dos primeiros passos quando você chega no Canadá, após tirar seu número de seguro social, que é o NAS ou SIM, que é o equivalente ao CPF no Brasil, é abrir uma conta bancária. No Canadá temos 3 categorias principais de bancos: os grandes bancos ou bancos convencionais, as cooperativas e os bancos digitais. Os grandes bancos, ou de Big Five Banks, é um termo usado no Canadá para descrever os 5 maiores bancos, que são o Royal Bank Canada, o BMO, que é o Banco de Montreal, o CIBC, que é o Canadian Imperial Bank Commerce, o Scotiabank e o TD Canada Trust. Existem também o termo Big Six Banks, que é usado com o 6º banco se referindo ao BNC, que é o Banco Nacional do Canadá. A grande vantagem desses grandes bancos é que eles estão espalhados por todo o país ou província, o que torna muito mais fácil de encontrar uma agência bancária ou até mesmo caixas eletrônicos. As cooperativas de crédito, que são os bancos regionais, ou credit unions, ou caixas populares, muitas vezes têm taxas menores que esses outros grandes bancos. A primeira cooperativa de crédito do Canadá foi aberta no Quebec pelo Desjardins. Os caixas populares são instituições financeiras sem objetivo de lucro e que funcionam em um sistema de cooperativa. O cliente é, na verdade, um associado e a organização existe para beneficiar os seus membros. Para se associar, o primeiro passo é comprar uma ação da cooperativa, que pode custar entre 5 e 25 dólares, e assim se habilitar para a abertura de uma conta. Isso geralmente é feito na hora que você está abrindo a conta no banco. Assim como os grandes bancos convencionais, as cooperativas também oferecem agências físicas, caixas eletrônicos e cartão de débito e crédito. Bancos digitais. Embora a maioria dos bancos tradicionais permita que você faça serviços bancários online, os bancos digitais são totalmente executados online. Isso significa que não há um local físico para você falar com alguém pessoalmente. Mas dependendo do banco digital, isso não chega a ser uma desvantagem, pois alguns deles têm parcerias e são um braço dos grandes bancos. Então você consegue utilizar as estruturas desses grandes bancos, como por exemplo, os caixas automáticos, que são chamados aqui de ATM. O grande atrativo dos grandes bancos online é que eles tendem a ser mais baratos. Muitos não têm taxas e caso tiver taxas, elas são geralmente mais baratas em comparação com os grandes bancos. E aí, me diga aí, o que você acha? O sistema bancário do Canadá é confiável ou não? Só para você ter uma ideia do tamanho do setor bancário que faz parte do sistema financeiro aqui no Canadá, o sistema financeiro é o maior setor da economia canadense, representa 36,9% de toda a capitalização de mercado. No segundo lugar está o setor de matérias-primas de energias, que são petróleo, gás, urânio, carvão, entre outros, que representa 10,47% de toda a capitalização de mercado. Somente com esses dados, podemos ver o tamanho da diferença entre os 2 maiores setores da economia do país. Nos Estados Unidos, o setor de finanças está classificado na 3ª posição. O sistema bancário do Canadá recebe frequentemente reconhecimento e elogios internacionais. Uma organização financeira independente nomeou o Canadá como o sistema bancário mais sólido de todos os países do mundo, por 6 anos consecutivos, que foi de 2007 a 2013.
E mesmo durante a crise de 2008, o Canadá foi classificado como o sistema bancário mais sólido do mundo, seguido pela Suécia, Luxemburgo e Austrália, segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Para você ter uma ideia dos 10 maiores bancos atuais da América do Norte, 4 deles são bancos canadenses. A agência de risco Moody's atribuiu a classificação AAA, que é a maior nota de credibilidade que existe. Há apenas 7 bancos do mundo e 2 deles são canadenses. Além de seguro, o sistema bancário tem cerca de 18 mil ATMs em todo o país. O Canadá é o terceiro na proporção global de quantidade de caixas automáticos em comparação à quantidade da população. Sendo assim, você pode ficar tranquilo sobre a qualidade e a confiança do sistema bancário canadense. Nesse momento, você já viu as 3 principais categorias de bancos que existem e viu também a solidez de todo o sistema bancário canadense. Agora você deve estar pensando, ok, eu já entendi tudo o que foi dito, mas eu quero mesmo é saber qual é o melhor banco para abrir uma conta. Não se preocupe que eu vou dar a minha opinião, mas antes... galera, curta aí o vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Fazendo isso, você também ajudará outras pessoas a ter acesso ao conteúdo do nosso clube. Conto com vocês. E então, qual seria o melhor banco? A resposta é, não existe uma opção certa ou errada na hora de escolher uma instituição financeira no Canadá. Mas uma coisa importante que vocês precisam levar em conta são as taxas bancárias. Comparando com o Brasil, as taxas no Canadá são baixas, mas de qualquer forma, elas existem. Uma notícia boa é que existem pacotes bancários para os novos imigrantes e para os estudantes. Existe a possibilidade de você ter os serviços bancários gratuitos. Os bancos querem captar novos clientes, então oferecem pacotes especializados para os recém-chegados. Geralmente, tanto os grandes bancos quanto as cooperativas e créditos oferecem um ano de anuidade gratuita para os recém-chegados no país. Então, durante o primeiro ano, aqui no Canadá, você não precisará pagar taxas bancárias para ter acesso a uma conta corrente comum. E para as pessoas que têm um visto de estudos, é possível abrir também no banco uma conta especial para estudantes e muitas vezes esse tipo de conta tem vantagens adicionais. Mas sempre verifique esses detalhes antes de abrir uma conta corrente, pois as taxas e promoções alteram conforme a política interna de cada instituição. Porém, em algum momento é muito provável que essas anuidades gratuitas vão acabar. Se você precisa somente de uma conta bancária, que seria para receber seu salário, pagar suas contas, transferir e receber seu dinheiro, receber suas remessas internacionais, por exemplo, pelo Wise ou remessa online, ter conta poupança, ter cartão de crédito e débito. Nesses casos, os bancos digitais serão perfeitos, pois eles vão te oferecer tudo isso e mais outros benefícios. E o melhor, eles são gratuitos. Trago como exemplo os bancos digitais Tangerino e o Simple. Ambos não cobram taxas bancárias mensais e nem saldo mínimo em conta. O Tangerine é um banco que eu utilizo. Eu nunca tive nenhum problema e ele me atende 100% das minhas necessidades. Tenho cartão de crédito do banco e ele me dá 2% de cashback em até 3 categorias que eu pré-selecionei. Você pode selecionar algumas categorias como supermercado, restaurante, farmácia, posto de gasolina, entre outras. Com isso, toda compra que você faz nesses locais, você ganha automaticamente 2% de cashback. Esse cartão de crédito Tangerine é um dos melhores cartões de reembolso sem taxas do Canadá. No Tangerine, você tem transações diárias gratuitas, ilimitadas e acesso gratuito a 3.500 caixas eletrônicos no Canadá e 44 mil em todo o mundo. Como ele é afiliado ao Scotiabank, que faz parte do Big Five Banks, você tem acesso gratuito a todos os caixas automáticos do Scotiabank. Temos também o Simple, que é o braço direito do CIBC. Ele é considerado também como um dos melhores bancos digitais do Canadá. Os clientes do Simple têm acesso a uma conta corrente sem taxas, sem saldo mínimo, acesso à poupança, cartão de crédito. Além disso, os clientes podem usar mais de 3.400 caixas eletrônicos do CIBC em todo o território do Canadá gratuitamente. No entanto, existem algumas limitações para os bancos digitais. Por exemplo, eles não oferecem todos os produtos bancários que uma instituição financeira tradicional pode oferecer, como fundos mútuos, mas a maioria ainda pode oferecer soluções bancárias do dia a dia e até mesmo uma linha de crédito.
Outro ponto importante é que os bancos digitais geralmente são um pouco mais exigentes na hora de liberar um cartão de crédito. Como por exemplo, no Tangerine, até o momento você deve comprovar uma renda anual de 12 mil dólares para ser elegível para esse cartão. Essa comprovação você faz, por exemplo, enviando um olerite ao banco. Concluindo, caso você não precise de um serviço bancário especial, na minha opinião, o banco digital é a melhor opção. Porém, uma desvantagem dos bancos digitais é que eles são mais exigentes na hora de aprovar um cartão de crédito. E já nos grandes bancos é mais fácil essa aprovação do cartão de crédito após abrir a sua conta corrente. É importante salientar que o cartão de crédito é essencial para os novos imigrantes, porque ele será seu primeiro passo para construir seu credit score no Canadá. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu falarei mais sobre o credit score nos próximos vídeos. Mas lembre-se, não existe uma opção certa ou errada na hora de escolher uma instituição financeira no Canadá. A instituição certa é aquela que vai te oferecer um ótimo serviço e fará você se sentir o mais confortável possível. E se você quer saber quais são os melhores cartões de crédito no Canadá e quer saber sobre dicas e truques para você aproveitar todas as vantagens que eles oferecem, mas que ninguém te conta, então não perca os próximos vídeos onde eu vou falar sobre esse assunto. E você, já conhecia esses bancos? E para você, qual seria a melhor escolha? Banco convencional, uma cooperativa ou um banco digital? Comenta aí embaixo. E se esse vídeo contribuiu para você, então curta, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários suas dúvidas e sugestões, que eu volto com mais conteúdo para vocês. Valeu e bem-vindo ao clube!